Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Francisco Javier Ropero Peláez. Eu vou falar com vocês sobre computação bioinspirada, que é aquela computação que está inspirada, como a mesma palavra fala, pela natureza, pela biologia. Desde tempos imemoriais, o ser humano tenta reproduzir artificialmente a natureza, especificamente a vida. E já temos na Grécia Antiga um exemplo disto nos pássaros cantantes de Herón. Herón de Alexandria viveu no século I depois de Cristo, na época de Alexandre Magno, e ele construiu muitos artifícios para ornamentar os templos de Alexandria, desde portas que abriam sozinhas até dispensadores de água que funcionavam a partir de uma moeda quando caía, e neste caso também construiu para animar o ambiente dos jardins de Alexandria um sistema pneumático e hidráulico para imitar o cantar dos pássaros. Ele tinha alguns passarinhos desenhados acima do sistema e parecia como que estavam tocando, cantando. Bom, então bem interessante porque já naquela época, faz quase 2000 anos, né, já existia este tipo de sistemas. Depois, na Renascença, o Leonardo da Vinci fez este leão automático, né? Um leão que caminhava e, na verdade, foi um presente para Francisco I da França, que, segundo conta a lenda, foi feito pelos moradores originários da Florença que moravam na França. Por isso que o leão representa o rainho da Florença, dos Médicis. Então, aí, quando o leão se aproximava do rei Francisco I, ele presenteava o rei com um ramo de flor de lis que saía do peito do leão. Então, era um tema muito engraçado que o Leonardo da Vinci fez nos últimos anos da vida dele quando trabalhava na França. Depois, já no século XVIII, temos outras tentativas de imitar a natureza, como neste caso este pato, que além de se mexer, ele comia e defecava. Ele era o pato feito por Van Canson, que está aqui no retrato do meio. E bom, era na verdade uma tentativa de não somente representar a movimentação do pato, mas também as suas funções fisiológicas, né? Bom, então vemos que o ser humano tentou muitas vezes imitar a natureza. Mas quando é mais possível fazer isto é no momento atual. Por quê? Porque atualmente temos a ajuda dos computadores. E com os computadores podemos fazer muitas simulações antes mesmo de colocar na prática, fisicamente, esse sistema para funcionar. E por que é tão importante a simulação computacional? Porque a simulação computacional está baseada na famosa máquina de Turing, que foi desenvolvida pelo britânico Alan Turing. O Alan Turing gostava muito de simplificar as coisas e, por exemplo, ele já simplificou a álgebra booleana, que tinha vários operadores, para que simplesmente funcionasse com os operadores AND, OR e NOT. Então, também inventou esta máquina de Turing, que era o primeiro computador programável que tinha uma propriedade chamada computabilidade universal. Então, esta máquina constava de um cabeçalho e uma fita sem fim. O cabeçalho escrevia um conjunto finito de símbolos na fita. Era importante esse tema de ser finito, ou seja, um número específico de símbolos.
e conseguia apagar, escrever e ler esses símbolos na fita. E o programa rolava dentro do cabeçalho, que era aquele que lia os símbolos e escrevia. Bom, então esta máquina de Turing tinha essa propriedade. Vamos ver um exemplinho de como funcionava um programa dentro da máquina de Turing. Olha, aqui temos a fita, temos o cabeçote, o cabeçalho, não sei como vocês falam, e este é um exemplo de programação da máquina de Turing. Temos duas instruções I1 e I2. Na instrução I1 consta de como se fosse vários if. Por exemplo, aqui fala, se na frente da cabecete está escrito nada, então escreve nada, desloca o cabecete para a esquerda e vai para a instrução I2. Tá? Se estiver escrito 2, escreve 2, desloca o cabecete para a direita e vai para I1. E aqui a instrução I2 também tem tudo isso que depende um pouquinho do que aparece na frente do cabeçote, que aí ela vai fazer uma destas linhas específicas, tá bom? Então vamos, por exemplo, mostrar como este programa consegue escrever em decimal, fazer a máquina de Turing escrever em decimal. Neste caso, nós não temos zeros e uns, como vimos, era possível fazer a máquina de Turing com um conjunto finito de símbolos, e neste caso temos os números de 0 para 9, que são os que vão ser usados na máquina de Turing. Então, a máquina de Turing começa assim, e aplica-se a primeira instrução, I1, que termina levando o cabeçote para a esquerda. Depois, fala que para ir para a instrução I2, aqui, vai para I2, e como no cabeçote na frente não tem nada, ele vai escrever um 1 e vai para a direita. 1 e vai para a direita. E vai para a instrução I1 de novo. E na instrução I1 de novo, em verde, como não tem nada na frente do cabeçote, escreve nada e vai para a esquerda. E vai depois para a instrução I2. Tá? E vai para I2. Então, o que acontece? Em I2 já ele vê que tem na frente um 1. Então, escreve 2 e volta a ir para a direita. Escreve 2 e vai para a direita. E assim por diante. Neste caso, volta a encontrar nada. Escreve nada, vai para a esquerda. E como encontrou um 2, segundo a tabela na instrução I2, aqui abaixo, ele vai escrever um 3 e volta para a direita. Bom, então o que acontece? Ele vai fazendo estas operações. E o que acontece quando chegar no número 9? Vamos lá. Se chegar no número 9, ele vai estar na instrução I2 abaixo e vai ver que quando tem um 9 aqui embaixo, ele precisa escrever um 0 e ir para a esquerda. E aí, como encontra nada, como vemos acima, nada, aqui nesta instrução, ele vai colocar um 1 e volta para a direita. Tá certo? Então já escreveu os números de 0 até 9, de 9 já começou com o dígito mais significativo sendo este dígito 1. Bom, então, esse é um exemplo, ele continuaria contando até números muito grandes, números infinitos, dependendo da longitude da fita, que como falávamos era infinita, ele vai conseguir contar sem parar até o infinito. Bom, então, temos a máquina de Turing, e como falávamos, ela tinha computabilidade universal, que era uma propriedade muito importante. Por quê? Porque isso significa que a máquina de Turing pode simular qualquer algoritmo ou processo. E isso é um poder total de fazer coisas. Ele pode fazer qualquer coisa que seja possível algoritmicamente. Então, por exemplo, se a vida for um processo, uma coisa sequencial que acontece uma coisa depois da outra, a máquina de Turing pode dar conta de simular o processo da vida. Ou, talvez, até os processos neurais, como no caso, aqui esta moça está trabalhando com um computador e está fazendo, talvez, um modelo neurocomputacional, que basicamente é o que eu trabalho, e meu trabalho está beneficiado do potencial dos computadores de fazer qualquer algoritmo. Por isso que eu confio muito nos computadores, que eles podem dar conta até de simular o cérebro.
porque acreditou que o cérebro seja um processo físico, um processo computacional, um processo algorítmico, então que pode ser implementado, neste caso, num computador, por conta da máquina, do que fala a máquina de Turing. Bom, e que outros processos podem ser moldados em computador? Por exemplo, podem ser moldados processos moleculares em fitas de DNA, simulados dentro do computador. Pode ser feita uma bioquímica artificial com moléculas artificiais, que nós vamos ver depois, seriam os chamados autômatos celulares. Pode simular evolução genética darwiniana com os algoritmos genéticos. Pode simular os processos epigenéticos, que ainda vamos explicar, os sistemas imunes artificiais e os sistemas neurais, além da interação entre seres vivos, como acontece nos enxames, onde você vê, por exemplo, um monte de pássaros que se mexem e evoluem juntamente como se fosse um único ser. Bom, o computador também consegue simular tudo isso. Bom, aqui temos uma fita de DNA, porque é necessário pelo menos um conhecimento preliminar do que é o DNA, para, por exemplo, no caso, pensar como que estão feitos os algoritmos genéticos, como poder fazer cómputos com o próprio DNA, etc. Então, olha, aqui nós temos o DNA, que é uma fita que contém um código, que é o código genético, e o código genético está escrito com 4 letrinhas. É um alfabeto formado por 4 letrinhas, que são as cores que aparecem aqui, nestas degrauzinhos. Cada degrauzinho tem 2 letrinhas, uma enfrentada à outra. A adenina sempre liga com a timina e a citosina liga com a guanina. Bom, então nós temos 4 letrinhas, então, com as quais podemos ir formando palavras e ir progredindo por esta fita. Bom, então, olha que coisa interessante. Estas fitas se enrolam, é como se fossem bobis, aqueles bobis das senhoras que colocavam para ajeitar o cabelo. Então, o que eles fazem? A fita de DNA se enrola em estas moléculas chamadas moléculas de histona, formando-se um nucleosomo, que é o DNA e as moléculas internas. Só que, igual que as senhoras colocam um grampinho no bobi, neste caso existe um grampinho mesmo, que é uma histona externa. E com essa histona se faz assegurar a fita para que não solte do nucleosomo. Bom, então, aí, junto com o grampinho, o conjunto chama-se cromatosomo. E existem grampinhos que estão mais frouxos e permitem a leitura do código genético facilmente, e outros grampinhos que estão muito difíceis de tirar e somente consegue-se tirar em momentos de urgência, de perigo, etc., como nós vamos ver. Bom, então cada um desses bobis, né, é como se fosse um livrinho, e esses livrinhos se formam uma biblioteca no DNA. E aí essa biblioteca de DNA fica de novo enrolada, como se fosse aqui um cordão de telefone. Digamos, enrolam novamente, e aqui fica o cordão mais gordo, até formar um cromossomo, tá bom? Então nós temos esse tema que vai ser-nos útil, estas ideias, para saber o que significa a epigenética. Porque a epigenética existe que há cromossomos fáceis de abrir, porque o grampinho está fácil de abrir, e outros cromossomos difíceis de abrir, com informações reservadas. Então, eventos externos de fora podem enfraquecer as histonas, os grampinhos, permitindo que possam ser lidas novas informações. Então, basicamente, nós temos um DNA, um monte de informações, algumas delas estão reservadas para momentos específicos, às vezes nunca são abertas ao longo da vida do ser vivo. Mas, por exemplo, um evento externo pode fazer que dessas informações genéticas se abra, e os pais, filhos, netos heredarão uma nova característica. Por exemplo, no dia 11 de setembro de 2001, houve esse evento, fez que as mulheres grávidas ficassem muito estressadas, gerando esses hormônios de estresse, e os bebês que estavam dentro detectaram esse estresse
E o mais curioso, todos nasceram com um grau de estresse muito grande, como se fossem mais abrigar. E já foi feito esse experimento com ratinhos e se observou-se que isso acontecia em várias gerações depois do evento estressante ao qual a mãe era submetida. Então, olha que coisa curiosa. Por quê? Porque esse evento termina abrindo uma informação genética que era reservada a esses cromossomos que estavam com o grampo mais forte. Bom, outra coisa que tem a ver com computação e com o cromossomo é esta pesquisa do Craig Venter, que ele inventou o cromossomo sintético. Eles desenharam no 2010 uma fita de ADN inteiramente no computador, um DNA sintético. Então, a partir de DNA, oligonucleotídeos, como se fossem as peças de um Lego, onde cada pedacinho tem várias letrinhas, como vemos, podemos compor essas peças e formar o gene de um cromossomo sintético, ou um cromossomo sintético. Só que o Craig Venter mudou o cromossomo, mudou a informação genética que codificava a cor do cromossomo e do ser vivo, e aí mudando isso, de repente, e colocando o cromossomo sintético dentro da célula, a célula começou a se dividir e todas as células terminaram sendo azuis, que era a cor que tinham sido selecionado para poder fazer este processo. Bom, então, olha que coisa interessante. A célula com o cromossomo sintético foi capaz de se replicar milhões de vezes. E todas essas vezes as células eram azuis. Olha esta frase importante. Segundo Craig Venter, a fita de DNA sintético pode ser comparada ao programa de um computador, sendo a célula o próprio computador. Ou seja, a célula estava como morta. Coloca dentro da célula o cromossomo sintético, criado a partir de pedacinhos de cromossomos, e nesse momento a célula começa a viver e começa a se reproduzir. Que coisa interessante. Bom, então, olha, no nosso DNA existe uma espécie de máquina de Turing também. Por quê? Porque o DNA é como se fosse a fita da máquina de Turing e o cabeçote, na verdade, seria as enzimas que percorrem o DNA, lendo, apagando e escrevendo informações. Então, olha que coisa interessante. Os autômatos celulares surgiram na década de 1980 a partir de um grupo multidisciplinar para estudo da vida artificial. Nesse grupo estava Chris Langton e ele fez no ano 1987 um congresso que foi o primeiro congresso sobre vida artificial, intitulado Workshop on the Synthesis and Simulation of Living Systems. Bom, ele na verdade até pensou, vou organizar este congresso, talvez não vai vir ninguém, mas realmente vieram vários professores e apresentando as suas ideias, com o qual ele teve bastantes palestras. Ele ficou tão feliz, assim como aparece na imagem, com aquele, digamos, livro das atas do congresso. Bom, então, olha, um autômato celular basicamente é uma máquina de Turing bidimensional. Então, por quê? Porque o cabeçote pode se deslocar num plano, ao invés de numa fita. E neste caso vamos colocar um exemplo de um autômato celular bidimensional que está numa matriz, onde a cada célula tem 3 estados representados por as 3 cores amarelo, azul e verde, e simplesmente a partir de uma série de regras, estando a situação da matriz deste jeito, no instante seguinte pode estar deste jeito. Por quê? Porque foram feitas umas regras de transição que basicamente estão descritas aqui. Esta seria uma regra de transição. Quando uma célula azul tem
ao norte uma amarela, ao oeste uma verde, ao leste uma azul e ao sul uma verde, essa célula azul vai virar amarela. Então assim se utiliza uma série de regras de transição. Neste caso temos 5 vizinhos e 3 estados. São 5 células envolvidas. Bom, e aqui está mais ou menos representada essa operação. A cor no tempo t mais 1 depende de uma função das cores que estão aqui dos vizinhos, que constituem a vizinhança dessa célula. Bom, então no caso deste tipo, que nós temos 5 células e 3 cores, então temos uma possibilidade de realizar 3 elevado a 5, 243 combinações entre essas cores em cada uma das células. Então poderíamos fazer 243 regras, mas ao invés disso decidimos fazer menos regras, que seriam estas que nós temos aqui, tá? Esta seria uma regra, outra regra e assim por diante, tá? Bom, o jogo da vida de Conway é um exemplo destes autómatos celulares muito conhecido, porque pela sua simplicidade, basicamente porque está formado somente por ceros e uns, branco e preto, cada uma dessas células. E realmente temos que aproveitar as características de computabilidade universal da máquina de Turing e na verdade poderíamos implementar algo parecido com uma vida artificial, que era o que o Conway estava tentando fazer. Então, neste caso, temos um autómato celular bidimensional com 2 estados, ou seja, branco e preto, 1 e 0, 8 vizinhos, basicamente seria a célula central e os 8 vizinhos em volta, e 4 regras muito simples. Quais são essas 4 regras? Regra 1. Qualquer célula viva, ou seja, em 1, uma célula colocada em 1, ou branca, com menos de 2 vizinhos vivos, morre de solidão. Ou seja, uma célula viva em 1 rodeado de menos de 2 uns, vira 0. A regra 2. Qualquer célula viva com mais de 3 vizinhos vivos, morre de superpopulação. Ou seja, temos um 1 e temos mais de 3 uns em volta. Então temos no total 5, 6 uns. Então aí temos uma morte por superpopulação. E assim por diante temos várias outras regrinhas. Regra 3, qualquer célula com exatamente 3 vizinhos vivos se torna uma célula viva. Qualquer célula com 2 vizinhos vivos continua no mesmo estado para a próxima geração. Olha, e simplesmente com estas regrinhas aparece isto aqui. Vocês veem umas cores. Essas cores não são mais do que tentando identificar as diversas funções que aparecem. Não que significa que o jogo da vida envolva cores. Não envolve cores porque somente temos 2 estados, 1 e 0. Então seria branco e preto somente. Só que aqui estamos identificando diversas arranjos de partículas que se movimentam de modos distintos, tendo como se fosse uma personalidade própria. Um dos que eu fiquei muito interessado são os gliders, que são estes aqui. Olha aqui abaixo à direita. Nós temos umas entidades que parece que giram, não perdem, digamos, a coerência, a consistência e vão se deslocando de acima para baixo, tá? E isso somente decorrente dessas 4 regrinhas que acabamos de mostrar. Isso é extremamente simples de ser programado num computador. Bom, e aqui temos os Langton Loops, que na verdade é de novo uma outra tentativa, utilizando autómatos celulares para trabalhar, e só que neste caso nós vemos que circula por en medio de cada loop uma série de cores que na verdade são os programas que estão funcionando dentro desses loops. E uma das coisas que o programa vai falar é como a célula se reproduz, e vemos que de fato cada uma das caudas gera uma nova loop, certo?
Mas para que serve todo esto desses autómatos celulares e tal? Olha, a primeira função que houve foi a criação de vírus de computador. Um pouco triste, né? Mas assim, basicamente os vírus de computador se replicam no setor do boot do computador. Esse seria o vírus de computador mais simples, tem outros mais elaborados. Alguns vírus podem atacar os drivers ou os intérpretes de comandos que traduzem os comandos de usuário para computador. E assim tem que ser realizados antivírus, acontecendo uma autêntica corrida de armamento com características evolutivas ou darwinianas. Bom, então tudo isso, e vamos ver aqui o Stig Rasmussen. O que ele faz? O Stig Rasmussen destacou porque ele fez um computador dentro de outro computador, ou na verdade vários computadores dentro de um único computador. É um computador em forma de anel, está parecido com um Langton Loop, e no meio do anel está o programa principal com ponteiros aos endereços e comandos do anel. Esse sistema chamado Core World pode experimentar mutações aleatórias nos comandos, permitindo a evolução darwiniana. E o Core World é uma máquina também de Turing, permitindo computabilidade universal. Ou seja, na verdade temos um computador e dentro do computador temos vários outros computadores se deslocando pela memória do próprio computador. Que esse tipo de computador ele evolui por conta de ter mutações, só que às vezes alguma mutação pode levar a uma entidade que não é eficiente e às vezes pode terminar não dando certo este sistema por conta das mutações. Uma outra técnica de otimização de processos são os algoritmos genéticos. Os algoritmos genéticos estão inspirados em processos darwinianos, mais especificamente na domesticação de animais e plantas que o ser humano vem fazendo desde faz milhares de anos. Então, por exemplo, nós temos um processo aqui que vamos colocar como exemplo, que é a domesticação do milho. O milho não é uma planta que procede da natureza diretamente. O milho procedeu desta plantinha aqui chamada teocinto e foi evoluída pelo ser humano até conseguir este estado aqui, em forma de espiga. Olha, o teocinto era uma plantinha muito pequenininha que o ser primitivo, o humano primitivo, percebeu que talvez tinha um potencial nutritivo interessante. Além do mais, esta plantinha, o teocinto, ele tem a capacidade de produzir pipocas. Então ele percebeu, outras vezes, o ser humano que caindo no fogo, ele produzia uma pipoca e por isso pensou, puxa vida, e se eu conseguir fazer uma planta mais grande, mais forte, etc. Então ele pegou, faz 4.000 anos, faz 6.000 anos, 4.000 antes de Cristo, e a partir de um processo de domesticação que consiste em ir plantando as sementes que são mais promissoras, ele chegou a conseguir essa espiga enorme de milho. E esses princípios presentes no desenvolvimento do milho aparecem também nos algoritmos genéticos. Vamos ver quais são esses processos. Partindo da população inicial, neste caso de plantinhas de teocinto, no caso dos algoritmos genéticos, estaríamos falando de vetores com componentes, onde cada componente representa uma característica específica de um determinado indivíduo. Então, o vetor é o indivíduo e as características do indivíduo seriam os componentes desse vetor. O que seria esse indivíduo? Pode ser uma equação, ou um indivíduo pode ser um aparelho, ou um indivíduo pode ser uma rede neural. Então temos indivíduos definidos por um código vetorial. Então avaliamos esse indivíduo, neste caso a plantinha, e a partir dessa avaliação, se não for uma avaliação ótima, vamos selecionar algumas desses elementos, desses indivíduos, talvez os melhores, tentando que sejam os melhores, e esses indivíduos depois essas plantinhas vamos plantar
de tal modo que vai surgir uma recombinação. Neste caso, as recombinações decorrentes do processo de polinização cruzada entre plantas, né? E aí, depois, acontece sempre na natureza o processo de mutação decorrente da radiação ultravioleta do Sol, que normalmente altera um pouco o código genético, e a partir de todo este processo temos já uma nova população com características diferentes. Voltamos a fazer de novo essa avaliação e se a avaliação não for ótima, vamos tentar selecionar as plantinhas melhores. Sempre pode acontecer que uma plantinha não tão boa seja selecionada e isso não importa, não tem problema. E vamos recombinar, neste caso a recombinação já vimos que acontece de modo natural por conta da polinização, acontece o processo de mutação e vai muitas vezes, talvez milhares de vezes, até que no final conseguimos um produto ótimo. Então, estes processos não aplicados a uma planta, mas aplicados a um vetor, a indivíduos que são vetores, representados por números, um código vetorial, eles permitem, digamos, evoluir muitas outras coisas. Podem ser equações, como falamos, podem ser processos, podem ser inúmeras coisas. Então, em definitiva, os algoritmos genéticos são técnicas de otimização baseadas nos processos de seleção natural, onde os melhores indivíduos são selecionados a partir da população inicial. Mas cuidado, que aqui não sempre são os melhores indivíduos. É como se fosse na democracia grega. Olha, na democracia grega, como se faz? Se deposita um papel com o nome do candidato preferido dentro de uma bolsa. Todas as pessoas colocam seu papelzinho dentro da bolsa. De repente tem o candidato A tem um monte de papelzinhos, o candidato B também um monte. E o candidato C tem poucos papelzinhos. Mas, como se seleciona depois, não se faz a conta. Não se faz o melhor pela conta. Alguém coloca a mão dentro desse conjunto de papéis e extrai um. E esse um vai ser o presidente, vai ser o senador, etc. Então, sempre existe a possibilidade de pegar um papel de um indivíduo pouco cotado, pouco votado. Mas assim era a democracia grega, se deixava aos deuses, né, tomar a decisão final. E na verdade, neste caso dos algoritmos genéticos, esse tipo de aleatoriedade é muito boa, porque realmente permite que sempre surjam novas características e que não esteja predeterminada a solução. Os indivíduos são recombinados, cruzados, neste caso são vetores que são cortados e recombinados. Uma nova geração é produzida e feita uma nova avaliação para encontrar os melhores indivíduos, está certo? Quais são as aplicações dos algoritmos genéticos? Os algoritmos genéticos podem servir para ajustar os pesos em redes neurais artificiais, para o problema do caixeiro viajante, onde nós temos que otimizar a trajetória de um vendedor que vai vender os seus produtos em diferentes cidades. Depois temos também a possibilidade de optimizar o desenho de um hardware, no caso de evolvable hardware. Temos também, no caso, a alocação didática que eu fiz e deu muito certo. A otimização de redes elétricas e hidráulicas, visando, por exemplo, ter redes com cabos menos longos ou com tubulações, menos quantidade de tubulações. A identificação facial de criminosos, tipo retrato falado, que pode ser realizada cruzando-se as características de diversas faces, né, que estão codificadas vetorialmente. Bom, então já temos várias aplicações e agora vamos falar dos sistemas imunes artificiais. Nós conhecemos os sistemas imunes, que são aqueles que nos permitem lutar contra as bactérias e os vírus, chamados antígenos. Nosso sistema imune, ele vai aprender a desenvolver essa luta. Nós sabemos muito bem que a partir das vacinas, né, nós podemos aprender a lutar contra futuras ameaças e para isso que serve esse tipo de compostos. No caso, as células que defendem o organismo são de diferentes tipos.
Están los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, que es aquellas células que van a atacar una vez que, por ejemplo, abre una ferida, abre un ferimento, y es el primer grupo de ataque que va para tentar neutralizar o antígeno. Después ven los monócitos, macrófagos y células dendríticas representados por este señor Gordon, porque eles realmente engolem esa bacteria. Os linfócitos B são os mais espertinhos, são como se fosse o Dr. Gadget, porque eles têm um monte de recursos chamados anticorpos que eles jogam acima das bactérias para, digamos, neutralizar esse tipo de bactérias, e depende muito de cada tipo de bactérias. E finalmente estão os linfócitos T, que são os mais treinados, porque eles têm que reconhecer se dentro de uma célula do organismo tem vírus ou bactérias. Então, eles têm que ter uma visão quase que de raio-x para permitir, digamos, saber se uma célula do organismo já está invadida e, nesse caso, atacar essa célula do organismo. Se eles errarem, podemos ter os problemas de autoimunes, que significa que o nosso sistema imune termina atacando as próprias células. Mas para isso que os linfócitos T têm que estar muito bem treinados, e isto acontece em uma parte do organismo chamado timo, que está acima do coração. Bom, na verdade, todos esses tipos de células partem de uma só célula tronco comum, e aí vão evoluindo, e no final, aí já temos os diversos tipos. Por exemplo, aqui temos assim um macrófago, aquele Gordon, temos os linfócitos B, os linfócitos T, e todos esses outros eosinófilos que nós temos comentado anteriormente. São essas células indiferenciadas, são as que estão dentro dos ossos, e essa dentro da sangue que está contida nos ossos, e elas saem de lá, e aí vão se diferenciando e vão se multiplicando à medida que vão, digamos, passando através dos diversos tecidos do corpo. Eles vão alterando sua forma à medida que vão se reproduzindo. Para que servem os sistemas imunes e em que podem ser aplicados? Olha, já estão sendo aplicados esse tipo de sistemas que emulam o sistema imunológico para a segurança de computadores, para a detecção de vírus, para a detecção de intrusos em redes de computadores, detecção de fraude, quando a pessoa vai pedir um empréstimo, para a detecção de falhas em equipamentos ou para problemas de optimização. Como, por exemplo, o retrato falado que vimos com os algoritmos genéticos também pode ser realizado com sistemas imunes. Vamos falar agora também da inteligência de enxames. Vimos que os enxames eram um motivo de imitação para conseguir sistemas inteligentes também nos computadores. Então, lembramos desses enxames que realmente parecem um indivíduo só. Por exemplo, vê um monte de pássaros, mas esse monte de pássaros, para enfrentar um falcão, por exemplo, eles se juntam, formando um ser como maior, mais grande e assustador, e às vezes até outro pássaro, ele vai evitar, digamos, atacar esse enxame tão grande, porque realmente fica meio que assustador. Esse tipo de enxames também acontecem com os peixes. E o mais surpreendente é que todos esses seres vivos conseguem voar no meio de enxame e sem bater um no outro. As mais conhecidas, que são aplicadas à inteligência artificial, são as colônias de formigas ou termitas. Essas colônias de formigas, na realidade biológica, elas conseguem encontrar o caminho mais curto para a melhor fonte de alimento, podem alocar operários para tarefas diferentes ou defender o território de ameaças dos vizinhos. Então, eles se organizam para conseguir tudo isso. Mas, realmente cada formiga não é inteligente. Mas são as operações que todas essas formigas fazem que, sendo seguidas na risca, terminam fazendo emergir um comportamento interessante.
E então, basicamente, cada indivíduo faz a sua tarefinha de um modo sem pensar o que outro está fazendo, mas repetindo essa tarefinha e fazendo do jeito correto, o grupo inteiro termina fazendo alguma tarefa que emerge desses comportamentos individuais. Neste caso, o estudo da inteligência de enxames fornece conhecimentos para ajudar os seres humanos em tarefas como gerir sistemas complexos como roteamento de veículos, de distribuição de mercadorias ou controle de robôs militares. En Estados Unidos, por ejemplo, la compañía americana Air Liquide utiliza inteligencia de enxames para optimización de rutas de camiones de distribución de productos. Aquí yo acho que tal vez también, porque también funciona no Brasil. La compañía Southwest Airlines utiliza algoritmos de formigas para mejorar los servicios de aeropuerto Sky Harbor en Phoenix. Na Suiza son utilizadas para optimizar la distribución de productos comestibles y en Francia y en Inglaterra se utilizan en redes de telefonía donde se depositan feromonios virtuales, lógicamente, en postos de conmutación, subestaciones. A frecuencia indica la calidad del algo. Bueno, estos son diversas aplicaciones de los algoritmos de formigas. Mas existen outras aplicações um pouquinho mais de ficção científica, poderíamos falar, como a simulação de realistas de enxames em filmes, termos enxames de robôs para aplicações militares, para encontrar alvos. Puxa, este aqui é bastante assustador. Ou inclusive este Swarmanoid de Marco Dorigo. São muitos robôs que cooperam com habilidades complementares. Então, na verdade, aparentemente temos um robô gigante, mas na verdade esse robô está formado por pequenos robots, uns que vão compor os pés, outros que vão compor as mãos desse robô gigante, outros que vão se dedicar a enxergar. Então, na verdade, temos um robô formado por inúmeros outros robots. Esse projeto seria o projeto Centibots, tá? Então, os algoritmos genéticos e sistemas imunes, todos são técnicas de optimização que tentam maximizar uma função objetivo, tentando chegar no máximo global. Então, por exemplo, aqui, essas técnicas tentariam chegar neste ponto aqui superior, mas é possível que ao invés de chegar no ponto superior, termine ficando num ponto, um máximo local, ficar preso. Então, existem diversas estratégias para evitar que estas técnicas terminem caindo no máximo local. Vamos a explicar todo eso posteriormente. Finalmente, as redes neurais, que ya muitos de vocês conhecem, porque eu já tenho explicado em outras matérias, e aqui somente vou fazer um pequeno resuminho rápido para aqueles que não conhecem os fundamentos. Bom, as redes neurais surgiram a partir dos estudos dos modelos de McCulloch-Pitts em 1943. Esses modelos baseavam-se no conhecimento que se tinha na época dos neurônios. Tinha um autor espanhol, que depois vamos falar dele, o Ramón y Cajal, que ele já tinha descrito o sistema nervoso completo do ser humano. Então, o McCulloch-Pitts simplesmente pegou esses neurônios e tentou entender o funcionamento de cada um deles. Aí veio Rosenblatt e criou a primeira rede neural, chamada perceptron. Contudo, Marvin Minsky, ele não acreditou muito no perceptron, porque falou que o perceptron não conseguia fazer uma operação simples como era a O exclusiva. E por conta desse tema, a financiação das redes neurais caiu muito e chegaram os anos de silêncio, onde várias pessoas como Amari, Grossberg e outros trabalharam na surdina com pouca financiação, mas terminaram criando as principais redes neurais que existem atualmente. E finalmente, essas redes neurais criadas nos anos de silêncio apareceram timidamente no livro PDP de 1985. Bom, uma das coisas que mais me motivou foi que realmente eu estava perto deste hospital aqui, chamado Hospital Ramón y Cajal, en honor do neurocientista espanhol Ramón y Cajal, que está aqui, cuja cara está aqui. E nesse hospital, na saída, tem uma placa que fala: todo homem pode ser, se se propõe,
o escultor do próprio cérebro. Olha, esta frase me deixou com o pelo assim, cabelo assim, todo arrepiado. ¿Por qué? Porque este señor, o Ramón y Cajal, vivió entre el século XIX y el inicio del século XX. Y ya con esa frase estaba hablando de plasticidad neural. Realmente los neurones del cerebro inicialmente tienen un monte de conexiones, mas a medida que vaya aconteciendo el aprendizado, muchas de esas conexiones son podadas literalmente. Entonces, solamente se mantienen aquellas que terminan sendo usadas para finalidades prácticas do ser humano. Por exemplo, as pessoas com síndrome de Down têm muitas conexões, mais até conexões que o ser humano normal, mas não acontece esse processo de pruning, de escultura do cérebro. Então, realmente existe um processo de plasticidade, onde tem conexões que se formam e outras conexões que se desligam, mas assim, ao longo prazo, existem mais conexões que são podadas do que aquelas que são formadas. Então, na verdade, quando a pessoa tem qualquer aptidão, quando a pessoa estuda, quando a pessoa faz um aprendizado de uma baile de salão ou de malabarismo, qualquer coisa, isso decorre numa poda e uma alteração das conexões da circuiteria do cérebro. Y Ramón y Cajal, que fue quien descubrió o neurônio realmente, porque antes de él pensábase que el sistema nervioso era un monte de fibras, no eran células, ¿no? Él descubrió el neurônio, él descubrió que esos neurones se juntaban a través de sinapses y que esas sinapses podían ser más o menos reforzadas en función del aprendizado. Todo eso fue descubierto por este hombre aquí, que fue un cientista que ganó premio Nobel en España. Bueno, como ya vimos, existió ese primer esfuerzo de Maculo Pitts, donde él escribió un artículo que falaba que un neuronio podía, digamos, implementar cualquier función aritmética o lógica. Y este sería o modelo matemático do neuronio de Maculo Pitts, que consta numa serie de entradas, numas ponderações que são multiplicadas pelas entradas, e a somatória dessas entradas ponderadas depois é aplicada uma função de ativação, que na época de Maculo Pitts era uma função de grau, porque não se tinha muito conhecimento sobre os neurônios. Agora já sabemos que essa função de grau é mais uma função de tipo S, uma função mais suave, de tipo sigmoidal. Bom, aqui temos o Rosenblatt com seu perceptron, que permitia reconhecer formas. Você colocava essas formas na frente dessa matriz, e aí ele reconhecia acendendo um LED, e podia ser letras, podia ser formas geométricas, etc. Contudo, Rosenblatt não teve sorte, porque a sua grande obra não foi reconhecida por dois motivos. Primeiro, porque o Marvin Minsky fez aquela crítica de que era impossível que para este sistema executar uma operação simples como a O exclusiva, e por outro lado porque na época as pessoas realmente não estavam preparadas para este tipo de descoberta. Ficavam apavoradas somente de falar que um sistema artificial podia aprender. E de fato, Rosenblatt suicidou-se aos 43 anos. Ele foi pegar um barquinho que ele tinha, e o barquinho voltou sem ele, e infelizmente faleceu, né? Foi triste porque ele foi o pioneiro das redes neurais. E nesses anos de silêncio, onde não existia financiação, foram então estes professores que trabalharam duro e criaram as principais redes neurais. Eu tive a sorte de ser orientado por Shunichi Amari, que está acima à esquerda, e conhecer de perto o professor Kunihiko Fukushima, que eu tenho bastante amizade com ele. Depois, os outros pesquisadores foram os que terminaram inventando as outras redes importantes. O Kunihiko Fukushima inventou a rede denominada Neocognitron, e Shunichi Amari fez muitos cálculos neurocomputacionais de um modo bem preciso, porque ele era um grande matemático e conseguia simplesmente com equações diferenciais
modelar os neurônios de um modo muito eficiente. Já Hinton criou as redes neurais multicamada, Grossberg criou outros tipos de redes neurais mais biológicas, Teuvo Konen fez a rede competitiva de tipo SOM, e John Hopfield desenvolveu umas redes autoassociativas que levaram o nome de Hopfield, as redes de Hopfield. Bom, então todos esses esforços individuais ao longo dos anos de silêncio terminaram culminando na publicação destes 3 tomos desse livro chamado Parallel Distributed Processing. Infelizmente, ainda a sociedade não estava apta para imaginar que os neurônios podiam ser simulados no computador, e por isso nestes livros não se fala de neurônios. É muito engraçado, porque em vez de falar neurônios, eles utilizam a palavra unidades, não falam neurônios. E eu estudei estes livros, e especialmente o terceiro, Explorations in Parallel Distributed Processing, ele já vem com programas, e você pode experimentar muito. É realmente sensacional esse livro. Eu acho ainda que é um dos melhores livros das redes neurais. E esse livro está de graça, se vocês querem, aqui neste site aqui embaixo, tá? Vocês podem encontrar ele de graça, e com programas atualmente em MATLAB. Eu, quando conheci o livro, os programas eram em C++. Bom, no meu caso, eu trabalhei em uma empresa de petróleo espanhola e utilizei as redes neurais para poder fazer previsões de vendas dos diversos produtos derivados do petróleo. Eu utilizei uma rede neural competitiva para classificar o comportamento dessas séries temporais. Isso foi muito útil para eu entender como acontecia o fluxo e as vendas de gasolina. Basicamente, na Espanha existiam umas regiões, o centro, a periferia e o País Basco, que tinham comportamentos bem diferenciados. E isso foi uma das coisas que eu percebi através das redes neurais na minha empresa. Também fiquei surpreso porque, trabalhando muito tempo com redes neurais na minha empresa, descobri que em outros setores da própria empresa também usavam as redes neurais, como no setor de previsão de vendas de outro departamento diferente do meu, a interpretação dos ecos da explosão controlada para identificar bolsões de petróleo. Ou seja, basicamente, se você queria encontrar um bolsão de petróleo, você produzia uma explosão, o eco da explosão impactava nas diversas camadas da Terra e produzia um eco que terminava indo para uns hidrofones, e os hidrofones, esse eco era interpretado por uma rede neural, e existia um padrão característico dos bolsões de petróleo. Também é usada para controle de processos. Aqui temos uma torre de destilação, e a partir do petróleo cru, ela vai produzir os diversos tipos de produtos petrolíferos, como gasolina, gasóleo, queroseno de aviação, etc. Então, para saber que proporção de cada produto você quer, você pode fazer isso auxiliado por uma rede neuronal e controlar esse processo de um modo muito mais preciso. Bom, então basicamente isso era o que eu queria passar para vocês, e basicamente gostaria de fazer um pequeno resumo. Olha, existem processos ao longo dos milhares de anos de existência da Terra que foram acontecendo e levaram a organismos mais inteligentes. Inicialmente, o processo da geração da vida durou muitos milhares de anos, até milhões de anos. E esses processos são simulados com os autômatos celulares. Depois, esses seres vivos simples foram evoluindo ao longo de milhares de anos, e essa evolução é simulada em parte com os algoritmos genéticos. Depois existem processos epigenéticos que acontecem ao longo de gerações, onde, por exemplo, um pai termina transmitindo uma característica diferente para um filho, decorrente de uma exposição desse pai a um evento inesperado. Então, esses são os processos chamados epigenéticos, que envolvem gerações. Depois já temos que o cérebro humano já processa informações
rapidamente. Então já estamos trabalhando em termos de horas ou de minutos. Finalmente emergem comportamentos inesperados a partir das populações de enxames, onde cada indivíduo faz uma partezinha, uma tarefinha repetitiva e, contudo, emerge um comportamento complexo a partir de todos esses comportamentos individuais. Isso pode acontecer em momentos rápidos, em segundos ou décimas de segundo. Imagina aquele enxame de pássaros que, para enfrentar um falcão, eles se juntam e se movimentam de um modo meio que dissuasório. Então, realmente, nós temos que, desde a geração da vida até como a vida funciona em termos de comportamento, de etologia, nós temos diversos tipos de inteligência e nós podemos, digamos, simular cada tipo de inteligência num computador. Por quê? Porque esse computador permite, decorrente da sua capacidade de computabilidade universal, modelar todos esses tipos de inteligência, tá bom? Contudo, vocês podem pensar: professor, estamos assustados por conta da singularidade do tema de que o computador vai nos superar e vai nos dominar. Eu, assim, trabalho nisso e não vejo esse risco por enquanto. Mas, tudo bem, é bom estar de olho, né? Estar ligado para que isso nunca possa acontecer. Eu acredito que com um pouquinho de, digamos, de consciência e fazendo as coisas com ética, não vai acontecer esse problema em que os computadores vão ser tão inteligentes que vão nos dominar futuramente. Ok, então um abraço e espero que vocês tenham gostado da aula. Tchau, tchau.